Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro e eu vou dar uma aula sobre metalurgia dos não ferrosos, sobre cobre, tá? Primeiro vamos falar rapidamente do que vai compor a nossa aula sobre cobre, né? Como eu já havia falado nas aulas anteriores, né? E a gente já vem estudando alguns metais, a gente sabe que o que eu pretendo fazer aqui é mostrar para vocês o processo de produção de um metal a partir do minério, tá? Mas para isso eu vou ter que contextualizar esse metal no mundo onde ele é aplicado, né? Então a gente começa sempre falando sobre as propriedades do minério, né? Depois a gente passa pela etapa de beneficiamento ali, embora não seja bem o núcleo do que a gente quer falar, é importante a gente entender quais são os tipos de beneficiamentos feitos em cada metal e qual que é a consequência, que tipo de produto a gente tem lá para a etapa principal, as duas etapas principais que são o núcleo dessa disciplina, que é a extração e refino dos metais, tá? E depois a gente vai terminando com as aplicações e os tipos de ligas produzidas, tá? Então, para o cobre, dessa vez é isso que a gente vai falar. Nem todos os metais existe, por exemplo, uma etapa mais clara, aliás, um tipo de liga que eu possa falar assim, ele é mais utilizado dissolvido e tal, mas no caso do cobre específico é uma das aulas mais longas que acaba sendo mais completa, assim, como ele é um metal vastamente aplicado na indústria, né, e na vida real aí que a gente acompanha. Então vamos começar falando um pouquinho das propriedades do cobre, tá? O que faz desse metal um metal tão popular e por que ele é tão utilizado no mundo, né? Então, dentre as propriedades dele, algumas propriedades que se destacam, né? Essa é mais uma questão de curiosidade mesmo, porque efetivamente acredito que isso não faça do cobre tenha um uso específico, talvez em uma questão mais arquitetônica, mais como é que eu vou dizer, mais ornamental, talvez ele seja usado nesse sentido, mas não especificamente porque ele tem essa propriedade e isso faz ele ter uma vantagem competitiva, tá? Que ele é ao lado do ouro, ele é um metal, o único metal que não possui uma coloração cinza, tá? Ele possui uma coloração avermelhada, tá? E isso difere, se vocês forem notar ali, todos os outros metais, eles possuem aquela cor de metal, né? Cinza, assim, prateado, tá? Não interessa se é um prata, um aço ou, sei lá, um chumbo, é sempre a mesma coloração prata. Tá? Já no caso do ouro, que é dourado, e o cobre, que é avermelhado, eles são os dois únicos metais que têm coloração diferenciada. Tá? Uma coisa que faz ele ser o principal uso do cobre é a condutividade elétrica dele, tá? Ele é um excelente condutor elétrico, ele só perde para prata, mas é evidente, né, que se nós tivéssemos fios de prata, a condução de eletricidade seria muito mais cara do que ela é hoje em dia, né? Ele também tem uma excelente condutividade térmica, então ele é muito utilizado em trocador de calor e em condutores elétricos, tá? Isso aí é a principal aplicação do cobre, vocês vão ver mais para frente, e isso se deve a essa propriedade. Lembrando que o link entre propriedades e aplicações deveria ser feito por vocês, mas ele está, a propriedade aqui, as propriedades que se destacam, está diretamente conectado com a aplicação final deles, entendeu? Então, além disso, o cobre tem alta ductibilidade, então quando eu vou conformar uma peça de cobre, eu tenho capacidade de deformar bastante antes do rompimento, tá? E no fim, isso acaba dando também uma elevada conformabilidade para o metal cobre, né? Para as peças feitas com ligas de cobre. Tá? E além disso, ele tem uma excelente resistência à corrosão, tá? Bastante semelhante a dos metais nobres, como prata e ouro. Tá? Então, inclusive, algumas aplicações, como na indústria da navegação, por exemplo, que é bastante utilizado, ligas de cobre, se deve a essa excelente resistência à corrosão a ambientes extremamente agressivos, como o ambiente marítimo, entendeu? Então, essas são as principais propriedades do cobre, tá? Ele é utilizado no mundo por essas propriedades e ali a gente vai ver depois lá no fim
um pouquinho mais sobre as aplicações e aí para fechar, né, um link entre essas propriedades e as aplicações, tá? Bom, então aqui um pouquinho mais sobre propriedades do cobre, tá? Que eu não havia falado anteriormente, tá? Ele tem uma estrutura cristalina cúbica de face centrada, tá? Um ponto de fusão de 1085 graus Celsius e uma densidade teórica a 20 graus Celsius de 8,93 gramas por centímetro cúbico, tá? O que coloca ele aqui dentro dos metais que a gente vai estudar aqui em uma densidade razoavelmente alta, assim. Os outros metais que nós estudamos acabam tendo densidades mais baixas, tá? E essas propriedades, especialmente as propriedades elétricas, elas variam de acordo com algumas variáveis do metal, tá? Por exemplo, o grau de pureza, a quantidade de impureza contida no cobre ali, especialmente as impurezas nativas, como o arsênio, por exemplo, eles podem decrescer bastante as propriedades do metal, especialmente no que tange à condução elétrica e condução térmica, tá? Outra coisa também, o cobre é um metal que pode ser tratado termicamente, tá? E devido ao tratamento térmico ou mecânico, inclusive prévio, isso pode resultar em mudança nessas propriedades do cobre, como densidade e condutividade elétrica e térmica, tá? Então, esses estados aqui que eu listo aqui, cobre fundido, cobre conformado a quente, cobre conformado a frio, cobre recozido e cobre sinterizado, eles acabam tendo um comportamento em relação especialmente à condutividade elétrica, que é a principal propriedade explorada do metal. Isso acaba alterando bastante as propriedades elétricas, tá? Só para falar para vocês, o cobre recozido é o que é utilizado na condução elétrica, tá? Porque quando o metal está encruado e tem muitas discordâncias ali, vocês aprendem isso um pouco mais em metalurgia física e acho que ciência dos materiais, então eu adicionar muitas discordâncias eu acabo dificultando a condução elétrica do metal. Então é bastante importante mencionar isso, porque o principal uso do metal é em condução elétrica, então os fatores que afetam a condução elétrica dele são bastante importantes, tá? Antes da gente entrar nos métodos de extração, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o beneficiamento dos minérios de cobre, tá? Os minérios de cobre normalmente têm como principal mineral minério a calcopirita, a bornita e a calcocita. Se vocês notarem aqui, a principal a principal espécie química dos minérios são sulfetos, tá? Sulfetos mistos de cobre e ferro e sulfetos de cobre, no caso da calcocita, tá? Eles geralmente acabam ocorrendo junto com outros sulfetos, como a pirita, sulfeto de ferro, né? Galena, sulfeto de chumbo, e a esfalerita, que é sulfeto de zinco, tá? Normalmente são os principais contaminantes dos minerais de cobre, tá? Também tem outros contaminantes mais oxidados e tal, mas esses aqui são os principais no que tange a dificuldade no processo de beneficiamento, porque eles acabam tendo um comportamento bastante similar aos minerais de cobre por serem sulfetos, tá? Vocês vão ver mais na frente aqui que o processo principal de separação entre mineral minério e mineral de ganga é a flotação, e a flotação acaba respondendo meio similar para todos os sulfetos, então ela acaba separando os sulfetos do que não é sulfeto, tá? Então, normalmente o minério ROM vem da mina, né? E ele sofre britagem. Ele tem toda uma cadeia de operações aqui que se dedicam basicamente a produzir o material utilizado na flotação, tá? O minério, para ser submetido à flotação, ele tem que ser bastante fino. Então, os minérios vão passar por britagem. E aí, num circuito normal, vai ter a britagem seguida de um peneiramento para ver se o processo de britagem foi eficiente o suficiente para levar as partículas num tamanho de partícula adequado, tá? Então os grosseiros retornam para a britagem. A mesma coisa acontece no caso da moagem, tá? Os grosseiros acabam retornando para a moagem normalmente depois de passar por uma etapa de classificação, onde a gente tem ali
algum método de classificação que vai dividir os grosseiros e os finos estão adequados à flotação. Tá? No processo de flotação, a gente vai ter o concentrado, ele vai acabar sendo carregado pelas bolhas, tá? E o rejeito ele acaba não sendo carregado pelas bolhas e fica em suspensão no líquido, né? Então aqui é uma explicação rápida de como acontece o processo de beneficiamento dos minerais de cobre. Tá? E o que eu quero que fique bastante claro aqui que, embora não tenha, eu imagino que vocês saibam o que é uma flotação e saibam mais ou menos como funciona o processo de flotação. Tá? Eu só estou informando vocês a maneira como isso acontece para o cobre. Talvez, inclusive, vocês já tenham visto isso na disciplina lá de beneficiamento de minérios. Tá? Então aqui vamos só dar uma lida aqui no que eu tinha escrito. Tá? As etapas de britagem, peneiramento, moagem, classificação têm o objetivo de adequar a granulometria do processo de flotação, além de constituir uma polpa de minério. Então até aqui, tudo que eu fiz foi diminuir o tamanho de partícula e constituir polpa. Tá? A flotação é um método seletivo de sulfetos, separando os sulfetos de minerais de ganga. De outras espécies químicas, como por exemplo os silicatos. Tá? Então basicamente o que a flotação faz é separar sulfetos do resto. Tá? E aí esses sulfetos vão ser a matéria-prima da extração. Então lá nos processos de extração eu vou ter uma matéria-prima rica em sulfetos. Tá? Sulfetos principalmente de cobre, embora exista pirita, galena, esfalerita, vocês vão ver que a grande parte do meu concentrado é composto de sulfetos de cobre. Tá? Fica claro, já olhando aqui os minerais de cobre, que o ferro ele vai ser um constituinte, um contaminante que tu não vai conseguir evitar, porque ele já está dentro do mineral de cobre que te interessa. Então vocês vão ver lá na etapa de extração que um dos grandes problemas é se livrar do ferro. Tá? Então essa é uma dos grandes desafios do processamento do cobre, tá? Que a gente vai ver mais para frente.